Olá, boa noite. Quem diria, hein? Mais um ano finalizando. E é por isso que a partir de hoje entramos numa nova fase. Começamos a preparar os programas de 2012. Vamos ter novos conteúdos, novo cenário e um olhar diferente sobre um ano que promete ser movimentado por causa das eleições municipais. Nossas equipes de produção, edição e direção selecionaram então as entrevistas que mais agradaram ao público agora em 2011. É o momento de quem já viu o que fazemos relembrar. Relembrar informações que podem ser úteis no seu dia a dia e na construção das suas opiniões. E se você ainda não acompanhou, preste atenção, porque vem algo bem interessante aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura. Vamos ver? Senhor Camilo, a satisfação ter o senhor como entrevistado nesta noite de sábado pelo Sistema Brasileiro de Televisão, programa Cláudio Alves Sem Censura, para todo o estado de Mato Grosso. Boa noite, Cláudio. Boa noite, senhores telespectadores. É com muito prazer que eu estou aqui, tendo a oportunidade de passar algumas informações, algum conhecimento que a gente possa ter para contribuir para o esclarecimento da nossa população. Quero dizer, doutor Camilo, que o programa Cláudio Alves Sem Censura, ele iniciou de um projeto lá no Norte e, obviamente, transmitido pelo SBT para a cidade de Sinop, e a gente já sonha há muito tempo ter o senhor como entrevistado. Primeiro, pelo seu conhecimento, pela tua capacidade, e segundo, porque nós temos a convicção que será um programa de grande valia, esclarecedor, e nós não vamos falar aqui apenas do sistema Unimed, nós vamos falar sobre a saúde pública, a saúde privada por esse estado, por esse Brasil afora. Eu começaria querendo ouvir do senhor, como é que o senhor analisa a atual situação da saúde pública? Fico muito lisonjeado com o convite e com certeza já estaria aqui há mais tempo se não fossem esses imprevistos e esse trabalho que a gente tem tido, não só em Cuiabá, como em São Paulo também. Com relação à saúde do estado de Mato Grosso, a saúde pública, isso é um problema nacional, Cláudio. Antigamente, todo mundo lembra, nós tínhamos 3 tipos de clientes. O cliente que era o indigente, que não tinha carteira assinada, era considerado indigente, que era atendido pelas Santas Casas. O cliente que tinha carteira assinada, que era atendido pelo INAMPS, e não havia planos de saúde na época. Havia muito poucos, algumas seguradoras, e haviam as autogestões, que era do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica, que eram entidades federais. Então, elas davam assistência para os seus funcionários. E a maioria da população ainda conseguia pagar médico. E há 45 anos atrás, mais ou menos, apareceram os planos de saúde e as cooperativas médicas. O que aconteceu de lá para cá? As Santas Casas todas quebraram e todo mundo tem direito ao tratamento universal bancado pelo governo federal, pela própria pelos estados e pelos municípios. E essa condição de atendimento geral realmente complicou, principalmente porque o governo federal não consegue ou não priorizou a saúde, destinando verbas. O senhor acha que em algum momento nós teremos dinheiro sobrando para a saúde pública brasileira, doutor Camilo? Olha, o valor destinado para a saúde pública é de 60 bilhões. Você sabe quanto que o governo reservou para pagar a dívida pública? E que uma boa parte desse dinheiro, boa parte não, quase todo esse dinheiro vai para os bancos? Em torno de 180 bilhões de reais e mais, para quem não sabe, os 300 bilhões de dólares que nós temos no exterior. Eu te pergunto, de quem são esses 300 bilhões que o governo fala que é dele? É dele. Mas para ele poder comprar esse dinheiro, como ele não tem sobra de caixa, ele emitiu títulos do Tesouro Nacional. Então, ele aplica lá fora esse dinheiro a menos de 1% ao ano e paga para os bancos aqui no Brasil 11%. Então, só de juro de diferença entre o que ele recebe e o que ele paga, são 30 bilhões de dólares, que dá 60 bi, que é o que ele está destinando para a saúde do Brasil inteiro. E a saúde, quando se destina esse dinheiro, eles incluem também
como saúde, tratamento de esgoto, tratamento de água e outras coisas que não vão diretamente para o foco que é o tratar da pessoa. O senhor tem esperança de ver esse Brasil diferente na área da saúde, doutor Camilo? Na verdade, a saúde ela está implícita, Cláudio, em todo um contexto do governo. Nós não temos saúde, nós não temos estradas, e Mato Grosso precisa muito dessas estradas, nós não temos segurança e não temos educação. Quer dizer, a saúde é onde a gente sente mais, porque a gente sente dor e vê o nosso parente, o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, etc., falecer por falta de tratamento e por falta de oportunidade de acesso a condições de saúde de qualidade. Camilo, o estado de Mato Grosso, ele chegou a vibrar por algum período, principalmente naquele momento que o senhor, largando todos os seus afazeres, falou sim para ser secretário de saúde do estado de Mato Grosso. Uma esperança generalizada, me lembro exatamente lá em Sinop, lá em Colíder, quando ouviu falar do nome do senhor, falou, bom, está aí a solução dos problemas. E de repente vem a decepção que o senhor tem uma passagem curta. O que o senhor gostaria de ter realizado e não conseguiu? Alguma decepção? Existe um aspecto político, Cláudio, que é muito complicado em Mato Grosso, né? Eu acho que talvez no Brasil inteiro, né? Na verdade, você precisa ter autonomia total para que você possa executar as ações. Nós tínhamos um curto período de tempo para executar. E, na verdade, o programa que foi estabelecido foi criado por nós, na época, né, que é o PAS, que seria um tratamento de choque na saúde pública, né? Inclusive, a ideia de se fazer um hospital fechado. O que é um hospital de porta fechada? Entende? É um hospital que não atende pronto atendimento, e com isso eu consigo ter um controle das vagas de internação e a gente faria todas as cirurgias de alta complexidade. O que significa cirurgias de alta complexidade? Todo tipo de procedimento em que você implica em equipes extremamente profissionalizadas e especializadas. E o aspecto do governo, ele é um aspecto muito lento, apesar do governador da época ele ter favorecido, mas a secretaria estava com dificuldades financeiras. E a burocracia da secretaria, você tem que ir onde tem a fonte de dinheiro, etc., isso é uma dificuldade. E como o tempo era muito curto. Então, nós tínhamos um planejamento, fizemos um planejamento para a Secretaria de Saúde, capaz de ser executado a curto prazo e que traria bons resultados para... Estão executando esse plano? Olha, o atual secretário ele está predisposto a tentar executar, mas precisa fazer um planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Não adianta resolver o problema de curtíssimo prazo. E as liminares hoje estão chovendo em cima da secretaria. Exato. Então precisa de um tempo, diz, olha, eu preciso sentar com os municípios, eu preciso sentar com as prefeituras e vocês vão dar o primeiro atendimento, aquilo que é possível. Essas liminares na saúde pública, como é que o senhor classifica? A sociedade acordou ou realmente nós estamos num caos? Eu acho que nós estamos num caos e a sociedade também acordou. Agora, as liminares, elas são acessíveis a algumas pessoas nesse estado, né? Quais tipos de liminares nós estamos tendo hoje? Geralmente em procedimentos de alta complexidade. Então, essas liminares, elas geram um custo alto para o governo também. Então, o que está acontecendo? Às vezes o Estado tem que fornecer um remédio caro, um material caro, e para pacientes que já não têm prognóstico de sobreviver muito tempo. E tem milhares de pessoas que precisam de tratamentos baratos e que podem morrer por falta desse tratamento. Então, isso tudo ele tem que ser organizado. E eu tenho a impressão que com o atual secretário, com a autonomia que ele tem, e eu acho que a escolha dele foi boa, por quê? Porque ele tem uma penetração política em Mato Grosso, nos municípios e na capital federal, então não vai haver interferência política nas ações da Secretaria de Saúde. Que é importante. O que eu considero de fundamental importância. A privatização da saúde no Brasil é a solução, doutor Camilo?
da saúde pública? Não acho que seja a solução a privatização, mas um compartilhamento eu acho que talvez seja a melhor solução. O compartilhamento pode ser com os planos de saúde, pode ser com os hospitais privados. Para você ter uma ideia, o que se gasta num hospital tipo Rondonópolis, só de custo fixo, é a receita de um hospital daqui em Cuiabá privado. O que leva a esse custo da saúde pública sempre ser maior do que a privada? Eu cito como exemplo, lá em Sinop, um hospital da qual inclusive eu tenho o privilégio de ser um dos sócios fundadores, que é uma fundação, e sou conselheiro dela. O custo de um tratamento, se o senhor pegar o custo de um tratamento nesse hospital e o custo de um tratamento no hospital público, ele dá praticamente 2, 3 vezes mais. O que leva a esse aumento? Vou citar um exemplo, eu não vou citar o lugar, mas existe um hospital público dentro do estado de Mato Grosso, onde o paciente interna e ele fica uma semana para ser operado. Por quê? Porque falta algum exame, demora para fazer, quer dizer, está tudo complicado. Okay. Então hoje, por exemplo, num hospital privado, o paciente já interna para operar. Ele opera num dia e vai embora no outro. Então ele ocupa o leito um dia só. No hospital público ele fica antes, durante e depois. Ainda hoje nossa conversa passa pelos preços dos planos de saúde, a carência e a dificuldade de contratar médicos. E assim que voltarmos do intervalo, Dr. Camil responde sobre as perguntas com relação à saúde nos municípios do interior do estado. Estamos de volta daqui a pouco. O programa Cláudio Alves, Sem Censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Um contrato de plano de saúde poderá limitar a cobertura contratual em regiões, podendo ser nacional, regional ou ainda municipal. Os planos de saúde podem se dividir em pré-pagamento pleno, onde somente é efetuado o pagamento da mensalidade, e os planos de saúde pré-pagamento em coparticipação, onde o consumidor pagará um percentual fixado em contrato sobre cada procedimento realizado.